Olá, sou Mauro Gomes. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tem informação demais, conselho demais, opinião demais, mas paz de menos. E é exatamente por isso que hoje eu quero falar com você sobre uma das mensagens mais profundas do livro de Jó. Foi Jó um homem que perdeu muito, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu estabilidade, perdeu o controle da própria história. Mas no meio da dor, ele nos ensina uma verdade que muita gente só descobre depois de sofrer. Nem toda resposta está no conhecimento humano. Nem toda direção vem pela força. Nem toda saída aparece quando a gente quer. Existe uma sabedoria que não se compra com dinheiro, não se encontra em qualquer lugar e não nasce do orgulho humano. Ela vem de Deus. Então fica comigo até o final, porque essa palavra pode te ajudar a entender que talvez Deus não esteja apenas respondendo suas perguntas. Talvez Ele esteja formando sabedoria dentro de você. E quando Deus coloca a sabedoria no coração de alguém, essa pessoa pode até não entender tudo, mas ela não se perde no caminho. Jó começa falando sobre minas, ouro, prata, ferro e cobre. Ele mostra que o homem sabe encontrar tesouros escondidos nas profundezas da terra. Existe lugar para a prata, existe lugar para o ouro ser refinado, existe ferro retirado do pó, existe cobre extraído da pedra. Em outras palavras, Jó está dizendo: o ser humano tem uma habilidade impressionante para encontrar aquilo que deseja. Quando o homem quer riqueza, ele cava. Quando quer sucesso, ele se esforça. Quando quer reconhecimento, ele trabalha. Quando quer alcançar algo, ele enfrenta obstáculos. E isso não é errado. Deus deu ao homem inteligência, força, criatividade e capacidade de desenvolver aquilo que está ao seu redor. O problema começa quando o homem busca tesouros da terra com mais intensidade do que busca a presença de Deus. Há pessoas que fazem qualquer sacrifício por dinheiro, mas não separam um tempo para orar. Fazem qualquer esforço para crescer profissionalmente, mas não cuidam da vida espiritual. Passam horas procurando soluções, mas não se ajoelham diante daquele que conhece todas as respostas. E é aqui que Jó começa a nos confrontar, porque você pode conquistar muitas coisas e ainda assim sentir um vazio que nada preenche. Você pode melhorar de vida e ainda continuar sem direção. Você pode ter mais recursos e ainda sentir que está perdendo a paz, porque existem tesouros que enchem as mãos, mas não curam o coração. O ouro pode comprar conforto, mas não compra propósito. A prata pode comprar segurança, mas não compra descanso para a alma. O dinheiro pode abrir portas na terra, mas só Deus abre caminhos no espírito. Por isso, antes de pedir a Deus apenas bênçãos materiais, peça sabedoria. Antes de pedir apenas uma porta aberta, peça discernimento para saber se aquela porta vem de Deus. Antes de pedir apenas vitória, peça um coração que permaneça fiel durante o processo, porque o maior tesouro não é aquilo que você segura nas mãos. O maior tesouro é aquilo que Deus forma dentro de você. E quando Deus forma a sabedoria dentro de alguém, essa pessoa aprende a discernir o que deve buscar, o que deve deixar, onde deve permanecer e de onde precisa sair. Talvez você esteja lutando por algo que parece valioso, mas Deus está tentando te mostrar algo ainda maior. Talvez você esteja pedindo uma coisa, mas Deus está trabalhando em outra. Talvez você queira apenas resolver um problema, mas Deus quer amadurecer sua fé, e isso nos leva à segunda lição. Jó descreve o homem entrando em lugares escuros, abrindo caminhos onde ninguém passava, explorando regiões esquecidas e alcançando profundezas que poucos teriam coragem de enfrentar.
Essa imagem é muito forte, porque mostra que o ser humano consegue ir longe quando quer encontrar algo precioso, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Se o homem consegue ir tão fundo para encontrar ouro, por que muitas vezes não se aprofunda em Deus? Por que tanta gente tem coragem de enfrentar dificuldades por coisas passageiras, mas desiste rápido quando o assunto é vida espiritual? Por que muitos se esforçam para entender o mercado, a tecnologia, os negócios, as pessoas, mas não buscam entender a vontade de Deus? Jó nos lembra que a inteligência humana é poderosa, mas limitada. O homem pode estudar o mundo, mas não consegue controlar o amanhã. Pode planejar o futuro, mas não consegue garantir que tudo sairá como imaginou. Pode conhecer muitos assuntos, mas não consegue impedir certas dores. Pode explicar fenômenos, mas não consegue explicar todos os processos da alma. E é por isso que muita gente inteligente sofre, muita gente preparada se sente perdida. Muita gente que sabe aconselhar os outros não sabe o que fazer quando a própria vida entra em crise, porque conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Conhecimento informa, sabedoria direciona. Conhecimento enche a mente, sabedoria guarda o coração. Conhecimento mostra possibilidades, sabedoria ensina o caminho certo. E talvez você esteja numa fase em que já pensou demais, analisou demais, tentou demais, perguntou demais, mas ainda não encontrou paz. Então ouça isso com atenção. Você não precisa entender tudo para continuar firme. Você precisa confiar naquele que vê tudo. Jó não tinha todas as respostas enquanto sofria. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não entendia por que tanta dor tinha chegado de uma vez. Ele não tinha explicação para cada perda, mas, mesmo ferido, Jó não deixou de reconhecer que existe algo acima da compreensão humana. E essa é uma palavra para você. Nem sempre Deus vai te explicar o processo antes de te amadurecer dentro dele. Nem sempre Ele vai te mostrar o caminho inteiro antes de pedir que você dê o próximo passo. Nem sempre você vai entender o silêncio, a demora, a perda, a porta fechada, a mudança repentina. Mas se Deus está no controle, então até aquilo que você não entende pode estar servindo a um propósito maior. Há caminhos que a inteligência humana não alcança. Há respostas que o raciocínio não encontra. Há livramentos que só serão compreendidos depois. Há portas fechadas que no futuro você vai agradecer por não terem se aberto. E há processos que não vieram para te destruir, mas para te ensinar a depender de Deus de uma forma mais profunda. Depois de falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, Jó faz uma pergunta poderosa: onde se achará a sabedoria? E essa pergunta continua atual. Onde encontrar sabedoria em um mundo cheio de informação, mas cheio de pessoas confusas? Onde encontrar direção quando tudo muda rápido? Onde encontrar paz quando o coração está agitado? Onde encontrar discernimento quando tantas vozes falam ao mesmo tempo? Jó responde de forma clara: a verdadeira sabedoria não pode ser comprada. Ela não está à venda. Ela não depende da posição social. Ela não nasce do acúmulo de bens.
Ela não aparece automaticamente quando alguém ganha dinheiro, fama ou influência. Uma pessoa pode ter muito e ainda não saber viver. Pode ser admirada por muitos e ainda estar vazia por dentro. Pode ter uma casa bonita, mas uma alma cansada. Pode ter agenda cheia, mas coração desorientado. Pode ser aplaudida por fora e estar desmoronando por dentro, porque sabedoria não é aparência. Sabedoria é fundamento. Sabedoria é saber o que fazer quando ninguém está vendo. Sabedoria é escolher o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Sabedoria é saber esperar quando a pressa quer te empurrar para uma decisão errada. Sabedoria é reconhecer que nem toda oportunidade vem de Deus. Sabedoria é entender que nem toda perda é derrota. Sabedoria é perceber que nem todo silêncio é abandono. Às vezes, Deus se cala não porque se afastou, mas porque está ensinando você a confiar. Às vezes, Deus fecha uma porta não porque esqueceu de você, mas porque está te protegendo de um caminho que parecia bom, mas terminaria em dor. Às vezes, Deus permite uma estação difícil não porque deseja te ver sofrer, mas porque há coisas que só são formadas no secreto da dor. Jó perdeu muito, mas no meio da perda ele nos mostra que existe uma riqueza maior do que tudo que ele possuía. A riqueza de conhecer Deus, a riqueza de permanecer diante de Deus, mesmo sem entender, a riqueza de não abandonar a fé quando as circunstâncias parecem injustas. E essa é uma sabedoria que o mundo não compreende. O mundo ensina: só vale a pena servir a Deus quando tudo vai bem. Mas a sabedoria do céu diz: Deus continua sendo Deus quando eu tenho e quando eu perco. O mundo ensina: se está difícil, desista. Mas a sabedoria do céu diz: se Deus está comigo, eu posso atravessar. O mundo ensina: você precisa controlar tudo. Mas a sabedoria do céu diz: descanse, porque o Senhor vê o que você não vê. Por isso, não venda sua paz por pressa. Não troque sua fé por uma resposta imediata. Não negocie seus princípios por uma vantagem passageira. Não deixe que a dor transforme seu coração em um lugar amargo. Peça sabedoria. Peça a Deus um coração firme. Peça discernimento para atravessar essa fase sem se perder de quem você é em Deus. Porque há coisas que o dinheiro compra, mas também há coisas que só o céu entrega. E a sabedoria verdadeira vem do alto. Jó continua perguntando: de onde vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Essa pergunta mostra algo muito importante. Existem mistérios na vida que o homem não consegue decifrar. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis da caminhada com Deus. Porque nós queremos entender, queremos explicação, queremos saber por que aconteceu, queremos saber por que demorou, queremos saber por que aquela pessoa saiu, queremos saber por que aquele plano não deu certo. Queremos saber por que Deus não impediu. Queremos saber por que justamente conosco. Mas a verdade é que nem todas as perguntas terão resposta imediata. E algumas talvez só façam sentido depois de muito tempo. Enquanto estamos no meio do processo, enxergamos apenas pedaços.
Vemos a perda, mas não vemos o livramento. Vemos a demora, mas não vemos a preparação. Vemos a porta fechada, mas não vemos o caminho melhor sendo preparado. Vemos o deserto, mas não vemos a terra que Deus está nos levando a conquistar. E é por isso que a fé é necessária, porque fé não é entender tudo. Fé é continuar confiando quando ainda não há explicação. Fé é dizer: Senhor, eu não sei o que estás fazendo, mas eu sei quem tu és. Fé é permanecer quando a alma quer fugir. Fé é adorar quando a resposta ainda não chegou. Fé é se ajoelhar mesmo quando o coração está pesado. Talvez hoje você esteja tentando montar um quebra-cabeça com peças que ainda não recebeu. Você tenta entender uma história que Deus ainda não terminou de escrever. Você olha para o agora e pensa que é o fim, mas Deus olha para o agora e vê apenas uma parte do processo. Por isso, não tome decisões definitivas em dias de dor temporária. Não conclua que Deus te abandonou só porque você ainda não entendeu o caminho. Não permita que a ausência de respostas destrua a presença da fé. Jó não tinha todas as explicações, mas ele sabia que havia uma sabedoria acima dele, e essa sabedoria pertence a Deus. Há coisas que só Deus conhece, há caminhos que só Deus enxerga, há livramentos que só Deus compreende, há processos que só Deus sabe por que permitiu. Mas uma coisa é certa: Deus nunca perde o controle. Mesmo quando você não entende, Ele continua vendo. Mesmo quando você não sente, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não sabe o que fazer, Ele continua sendo o caminho. E isso nos leva a uma das declarações mais fortes de Jó 28. Jó declara que Deus entende o caminho da sabedoria, porque Ele vê as extremidades da terra e tudo o que há debaixo dos céus. Essa é uma verdade poderosa. Deus vê tudo. Nós vemos o momento, Deus vê o processo inteiro. Nós vemos a dor de hoje. Deus vê o fruto de amanhã. Nós vemos a porta que fechou. Deus vê o abismo do qual fomos livrados. Nós vemos a espera. Deus vê a preparação. Nós vemos a perda. Deus vê o que Ele ainda vai restituir, transformar e amadurecer. É por isso que confiar em Deus é tão importante, porque a nossa visão é limitada. Nós julgamos a vida pelo que sentimos agora. Deus conduz a vida pelo que Ele sabe desde o princípio. Nós vemos uma página, Deus conhece o livro inteiro. Nós vemos uma estação, Deus conhece todas as estações. Nós vemos uma lágrima, Deus conhece o propósito que pode nascer até dela. Talvez você esteja dizendo, mas eu não estou entendendo nada. E talvez a resposta de Deus para você hoje seja: você não precisa entender tudo agora. Você precisa confiar em mim, porque Deus não guia apenas quando explica. Deus também guia quando silencia. Deus não trabalha apenas quando você vê. Deus também trabalha quando tudo parece parado. Deus
não cuida apenas quando você sente. Deus também cuida quando sua alma está cansada demais para perceber. Há momentos em que a maior prova de sabedoria é não tentar controlar o que deve ser entregue. Você já fez sua parte? Então ore. Você já buscou direção? Então espere. Você já obedeceu ao que Deus mandou? Então confie, porque quando o Senhor está conduzindo, até os desvios fazem parte do caminho. Até as pausas têm propósito. Até os nãos carregam proteção. Até as demoras podem ser misericórdia. A sabedoria de Deus é perfeita porque a visão de Deus é completa. Ele sabe o que te feriu. Ele sabe o que você perdeu. Ele sabe quem saiu. Ele sabe o que você tentou esconder atrás de um sorriso. Ele sabe o que ninguém perguntou. Ele sabe as noites em que você ficou acordado tentando entender. Ele sabe a oração que você fez sem palavras. E o mesmo Deus que conhece sua dor também conhece o caminho da sua restauração. Então não se desespere, não entregue sua alma à ansiedade. Não pense que o silêncio é ausência. Não pense que a demora é esquecimento. Aquele que vê todas as coisas não perdeu você de vista. Jó também fala sobre o vento, as águas, a chuva, os relâmpagos e os trovões. Ele mostra que a criação revela a sabedoria de Deus. O vento tem peso, as águas têm medida, a chuva tem limite, os relâmpagos têm caminho. Nada está solto, nada está fora do olhar do Criador. E isso precisa fortalecer a sua fé, porque se Deus mede os ventos, Ele também sabe medir a intensidade da luta que você pode suportar. Se Deus estabelece limites para as águas, Ele também sabe impor limites ao que tenta te afogar. Se Deus conduz a chuva, Ele também sabe o tempo certo de regar aquilo que está seco dentro de você. Se Deus governa os trovões, Ele também sabe acalmar as tempestades da sua alma. A criação não está abandonada. A sua vida também não está. O mesmo Deus que sustenta o universo sustenta você. O mesmo Deus que alimenta as aves também conhece suas necessidades. O mesmo Deus que veste os lírios do campo também sabe cuidar daquilo que você não consegue resolver sozinho. Jesus disse para observarmos as aves do céu e os lírios do campo. Eles não vivem dominados pela ansiedade, porque o Pai Celestial cuida deles. Então, por que você acha que Deus se esqueceu de você? Por que você acha que Ele não viu suas lágrimas? Por que você acha que essa fase difícil é maior do que o cuidado do Senhor? A criação prega todos os dias. O sol nasce e lembra. Deus ainda sustenta tudo. A chuva cai e lembra. Deus ainda visita a terra. O vento sopra e lembra. Há coisas invisíveis que são reais. As estações mudam e lembram. Nenhum inverno dura para sempre. Talvez a sua vida esteja em um inverno espiritual. Talvez você esteja numa fase fria, silenciosa, difícil, mas o mesmo Deus que muda as estações da natureza também muda as estações da alma. O inverno não é o fim da árvore. O silêncio não é o fim da promessa. A poda
não é o fim da vida. A espera não é o fim do propósito. Às vezes, enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nas raízes. E raízes crescem no escuro. Antes de uma árvore crescer para cima, ela precisa se firmar para baixo. Antes de Deus te levantar diante de pessoas, Ele te fortalece no secreto. Antes de uma resposta pública, muitas vezes existe um tratamento profundo no coração. Por isso, não despreze o processo. Não fuja do lugar onde Deus está te ensinando. Não amaldiçoe a estação que está formando maturidade em você. Porque a sabedoria de Deus não apenas responde perguntas, ela transforma pessoas. Depois de toda a reflexão, Jó chega ao ponto principal. Ele diz: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aqui está a chave. A verdadeira sabedoria não é apenas saber muito, não é apenas ter experiência, não é apenas conhecer versículos, não é apenas entender assuntos religiosos. A verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor. Temer a Deus não significa viver com pavor de Deus. Significa reverenciar. Significa reconhecer quem Ele é. Significa colocar Deus no centro das decisões. Significa obedecer mesmo quando ninguém está vendo. Significa escolher agradar ao Senhor acima de agradar pessoas. Significa se afastar do mal não por aparência, mas por amor a Deus. Porque Jó não diz apenas que o temor do Senhor é sabedoria. Ele também diz que apartar-se do mal é inteligência. Ou seja, sabedoria verdadeira aparece nas escolhas. Aparece quando você decide não voltar para aquilo que Deus já te tirou. Aparece quando você não insiste em um ciclo que estava destruindo sua paz. Aparece quando você escolhe perdoar, mas não volta para o lugar que feriu sua alma. Aparece quando você espera o tempo de Deus, em vez de forçar uma porta. Aparece quando você silencia, em vez de responder com raiva. Aparece quando você ora, em vez de se desesperar. Aparece quando você entrega, em vez de tentar controlar tudo. Muita gente quer sabedoria, mas não quer obedecer. Quer direção, mas não quer renunciar. Quer paz, mas continua alimentando aquilo que rouba a paz. Quer resposta, mas não quer se submeter à vontade de Deus. Só que Jó nos ensina que a sabedoria começa quando Deus ocupa o lugar certo no coração. Quando Deus está no centro, a pessoa muda a forma de decidir. Ela não pergunta apenas: isso me favorece? Ela pergunta: isso agrada a Deus? Ela não pergunta apenas: isso vai me dar prazer? Ela pergunta: isso vai me aproximar ou me afastar do Senhor? Ela não pergunta apenas: todo mundo está fazendo? Ela pergunta: o que Deus quer de mim? Essa é a sabedoria que guarda a vida. Porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem todo convite é oportunidade. Nem toda proposta é porta aberta. Nem todo relacionamento é resposta de oração. Nem todo caminho bonito tem destino seguro. Por isso, peça discernimento. Peça a Deus olhos espirituais. Peça sensibilidade para perceber quando Ele está dizendo sim, quando está dizendo não e quando está dizendo espere. Porque uma pessoa sábia não anda apenas pelo que vê, ela anda pela direção de Deus. Talvez hoje você tenha começado este vídeo procurando uma resposta, mas talvez Deus esteja te entregando algo maior do que uma resposta: sabedoria. Sabedoria
para não desistir no meio do processo. Sabedoria para não voltar ao lugar de onde Deus te tirou. Sabedoria para não confundir demora com abandono. Sabedoria para não trocar a presença de Deus por coisas passageiras. Sabedoria para esperar sem perder a fé. Sabedoria para atravessar a dor sem deixar a alma endurecer. Jó 28 nos lembra que o homem pode encontrar ouro, prata e pedras preciosas, mas a verdadeira sabedoria só vem de Deus. E essa sabedoria começa no temor do Senhor. Então hoje, antes de pedir apenas que Deus mude a situação, peça que Ele te dê sabedoria para atravessar essa fase da maneira certa. Antes de pedir apenas que Deus abra uma porta, peça que Ele te dê discernimento para reconhecer se essa porta realmente vem dele. Antes de pedir apenas uma resposta rápida, peça um coração obediente, porque quem tem sabedoria de Deus pode até passar por perdas, mas não perde a direção. Pode até chorar, mas não perde a fé. Pode até não entender tudo, mas continua firme naquele que vê todas as coisas. Você não precisa entender tudo para continuar. Você precisa confiar naquele que vê o caminho inteiro. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus, me dá sabedoria. Escreva como uma oração, porque talvez hoje o que sua alma mais precise não seja apenas de explicação, mas de direção. E se você conhece alguém que está confuso, cansado, tentando entender uma fase difícil, compartilhe esta mensagem. Talvez Deus use este vídeo para lembrar essa pessoa de que ela não está sozinha. Senhor, meu Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que chegou até aqui. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes quem está cansado, quem está confuso, quem está tentando entender o processo, quem está buscando respostas, quem está enfrentando noites difíceis e dias pesados. Pai, em nome de Jesus, derrama sabedoria sobre essa vida. Não apenas conhecimento, não apenas informação, mas sabedoria do céu. Dá discernimento para tomar decisões certas. Dá força para não voltar aos ciclos antigos. Dá paz para esperar o teu tempo. Dá coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Dá sensibilidade para perceber a tua direção. Senhor, quando essa pessoa não entender o caminho, lembra ela que tu vês tudo. Quando ela se sentir perdida, mostra que tu continuas guiando. Quando ela estiver ansiosa, acalma o coração. Quando ela estiver fraca, fortalece a fé. Quando ela estiver diante de escolhas importantes, livra de decisões precipitadas. Que o temor do Senhor seja o fundamento desta vida. Que todo mal seja deixado para trás. Que toda confusão seja vencida pela tua paz. Que toda ansiedade seja vencida pela confiança. E que, a partir de hoje, essa pessoa não caminhe apenas pelo que sente, mas pela sabedoria que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem edificou sua vida, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E lembre-se, você não precisa entender tudo agora. Você precisa confiar em Deus. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.